A vida na cidade é um inferno, mas ninguém quer mudar-se para o paraíso. Essa frase de Júlio Camargo que eu escolhi para apresentar meus dois convidados numa singela homenagem que o programa faz ao aniversário de São Paulo. O ator Raul Cortez e o diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Correia, do Oficina. Os dois trabalharam juntos há alguns anos, chegaram a brigar. Não vamos discutir aquela briga. Como é que vocês fizeram as pazes? É isso que me interessa. Posso contar como foi? Vocês estavam nas boas, não Foi era? mal entendido, que não vou explicar agora, que foi uma bobagem. Muito Que ano era aquilo? Foi em 96, 93. 93? Foi. Bom, 93, é. e aí vocês ficaram quantos anos sem se falar? Daí foi assim, houve um problema qualquer e eu, conversando com um grande amigo meu, contei para ele. Ele foi para Joyce Pascovitch e deu a notícia para Joyce Pascovitch. O Zé achou que tinha sido eu. É. E como um cara maravilhoso de caráter como ele é, ele acabou comigo. Despedi madame. As empregadas despediram madame. Ah, porque você Eu era fazia aquele... madame. Era ele Solange poderia e o Marcelo era e Clara. você despediu porque você Nós era o produtor. nós, as produtoras, as empregadinhas, as boas, despediram madame. A madame Bom, foi decidida. Como é que foram as Daí pazes? foi assim, aí eu entrei para assistir a Moldova. Tinha que ser. Matinê. E estou passando assim, de repente alguém se levantou da cadeira, me agarrou e começou a me beijar. E eu vi que Aí era você- o Zé. Eu vi que era o Zé. Eu falei, que é isso? Você me magoou muito. Eu olhei para ele e disse, mas eu sou assim mesmo, eu amo, odeio, odeio, amo. E nos beijamos muito em pleno filme a Moldova. Gente, mas olha, Foi dois perfeito, atores o cenário desse... foi perfeito. Dois atores, dois homens de teatro desse porte só podiam fazer as pazes com Almodóvar na tela de fundo. É muito Não, e com engraçado um isso. filme hein? maravilhoso, que o que me comoveu totalmente foi o filme do Nelson Pereira dos Santos sobre o 100 anos do cinema, né? Aquele foi. filme em que o Raul está extraordinário, ele está extraordinário tudo, mas aquele filme eu falei, eu não posso brigar com um cara dele. Não é possível. Vocês podem, vocês acabam brigando de novo. Não, nunca mais. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Então é isso. Pazes feitas. Daqui a pouco eu começo com Raul Cortez. Briga, No final, nunca mais. os dois vão estar juntos. Zé Celso vai ficar, parece, quietinho ali enquanto eu converso com o Raul. Até já. José Celso Martinez Correia, por incrível que pareça, está sentado ali quietinho. E agora eu começo com Raul Cortez. Vamos conhecê-lo melhor. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura nordestina moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar. Vale solto os braços quando de noite ele te abraça. Não te vale solto os braços quando de noite ele te abraça. Raul, o que significa para você a sua cidade comemorar 450 anos? Significa que eu vi fazer 400 anos. E participei dela, inclusive. Meu pai foi subprefeito de Santo Amaro naquela ocasião. Então, ele, de uma Aquela certa ocasião, maneira, você está dizendo 50 anos atrás? exatamente.
Então, eu ajudei a fazer várias coisas, participei, fui para a praça, recebi aquelas chuvas de prata que jogaram do Chuva céu. de prata é... Estrelas, jogaram estrelas, assim. Estrela, mas você está Bonita. dizendo de fogos de artifício? Não, eram estrelas cortadas mesmo de papel prateado. Prateado. E jogavam em cima da gente. Então, eu lembro muito bem disso. Agora, Raul, você falou de Santo Amaro, um dos bairros tradicionais de São Paulo. Era muito diferente? Completamente diferente. Ah. Tinha nada. Eu tenho uma sensação muito boa que trago comigo sempre. É a sensação de quem viveu e nasceu em cidade interior. Santo Amaro era uma cidade interior, embora seja hoje em dia um bairro bem próximo, né? Mas naquele tempo não. Existia a Rua Direita, onde todo mundo se fazia o footing, tinha o clube da cidade, o cinema da cidade, e a sorveteria, a farmácia. E foi uma infância muito legal que eu tive. O Largo 13 de Maio, onde se fazia quermesses. Você ia quermesse? Meu primeiro porre. Seu primeiro pileque de quentão? De quentão. Que só para Portugal, será que tem essa bebida? É uma bebida que mistura cachaça, a pinga e gengibre. Gengibre. Deve ser, né? Porque eu acho que muita coisa veio de lá, inclusive, né? Não é? Então, quando você falou que me lembra São Paulo, nesses 450 anos, é tudo isso, né? Vem toda essa emoção muito grande, o prazer que eu tenho de viver nessa cidade. Dizer que eu sou daqui. Que dura até hoje. Mas completamente, você não pode imaginar, Gabi. Você é um eleitor do PSDB, você fez campanha, você fez tudo. Você não sou do partido. Mas você consegue objetivamente dizer o que uma prefeitura petista com a Marta Suplicy fez de melhor e o que ainda falta fazer ou não? Eu acho muito difícil. Em primeiro lugar, porque eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT. Então já fica difícil. E você sabe por quê ou não? Dividir. Eu acho que é um partido mistificador. Eu detesto mistificação. Eu acho que as pessoas têm que ter audácia de ser o que elas são, até no fundo da alma. Eu faço uma força muito grande para conseguir isso. É muito difícil. Mas eu acho que isso é o que eu exijo, que eu espero de homens públicos, de partido, tudo isso. Eu não sou de partido nenhum, justamente para evitar esse problema. Eu acho que é muito controvérsia, faz parte do jogo político, mas mistificar, isso para mim é terrível. Eu acho que é um partido que mistifica muito. Então você não consegue fazer objetivamente analisar um governo desse partido? Eu acho que o que está sendo feito hoje em dia em São Paulo, tudo isso faz parte de um processo eleitoreiro. Não é só visa realmente a reeleição. Eu não sinto nessa pessoa, que eu tenho muito respeito, tudo mais, blá, 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 eu não sinto esse amor para o público, para o amor para o povo que diz ter. Eu não acho que é uma pessoa profundamente elitista, inclusive. Quando nós nos dizemos paulistas ou paulistanos, existe uma ideia já pré-disposta a gente, não é? E eu acho que no país inteiro. Ser paulistano implica em quê exatamente? Que eu não consigo distinguir muito bem isso. Você deve distinguir. Eu acho que é sempre uma coisa topográfica, quase. Eu acho sempre que é uma pessoa totalmente voltada para dentro. Se é uma pessoa voltada para dentro, isso que significa para mim, por exemplo, que é uma pessoa que tem mais propensão ao debruçar-se sobre os outros. Eu acho que é uma pessoa que tem mais propensão à generosidade, à solidariedade, porque eu acho que sentimentos humanos é que realmente importa. Justamente por essa topografia, você é cercado por um cimento, você não tem mais nada a fazer, a não ser se colocar para dentro, né? Então, eu acho que isso é uma grande qualidade. Você, quando tem um amigo paulista, você tem esse amigo. Quando você tem uma solidariedade, você encontra isso. Nada aqui é tão superficial como é em outros lugares. Raul, e ser ator em São Paulo? A sua formação foi basicamente paulistana? Exclusivamente paulistana, paulista? Qual é a história para você do seu teatro, da sua arte nessa terra? Eu acho que eu tive uma carreira bem interessante. Eu achei extraordinário, eu gosto dela, tenho muito orgulho de ter feito esse percurso todo, porque está sempre muito ligado a uma história política do país, não é? Eu, artisticamente, pertencia ao Teatro de Arena,
logo no início da formação dele, que foi formado pelo Guarnieri e pelo Vianinha, ainda amador. Fui para o Teatro Brasileiro de Comédia, onde vi grandes atores, grandes diretores ensaiarem. Correspondia ao que a Globo hoje em dia, o statusamente falando. Então eu vi toda essa gente ensaiar, errar, acertar. Então isso, e como figurante, então eu sempre ficava muito observando. Você era muito jovem? Era jovem, muito jovem. Aí eu... E você está falando de um TBC que tinha Cacilda Beck, dessa Chagas, época, que Valmor, que tinha o Adolfo Celli como diretor, Ziembinski... Sérgio Cardoso, Paulo Otran, Tônia, de passagem, Tônia Carreiro. lá, Fernanda Montenegro, com quem eu trabalhei. Então, eu digo dessa gente. E essa gente com peso, essa gente com muita personalidade, Gabi. Eu sinto muita falta hoje em dia disso. Você acha que isso falta hoje? Mas demais da conta. E você atribuiria essa falta a quê? Em primeiro lugar, eu acho que havia naquela época uma repressão muito grande. Uma repressão, não digo nem política, nem não só econômica, mas uma repressão familiar. Ser um artista naquela época era uma coisa absurda. Você teve problemas? Ah, claro, lógico. E eu, como todos os outros. Muito. Inclusive, minha família era altamente burguesa, então os problemas talvez fossem até maiores. Mas você tinha que romper com tabus assim absurdos. Você tinha que ter uma liberdade, uma coragem de ser e colocar teus valores assim, impor isso tudo. Eu acho que isso fazia e ajudou a ter pessoas com personalidades absolutamente incríveis e que eu sinto muita falta hoje em dia, né? Eu acho que essas pessoas procuravam suas referências, tinham muita curiosidade. Eu acho que hoje não existe muito isso, infelizmente. Você tinha uma educação, uma cultura muito melhor do que está aí hoje em dia. Foi arrasada pelo militarismo, foi arrasada financeiramente. Até hoje existe essa censura econômica, que é um absurdo. Porque eu achei inacreditável. Eu, com a minha idade, com a minha carreira, com tudo isso, ainda tenho que botar um pires na mão para pegar grana para fazer uma peça, fazer um trabalho. É isso que você está fazendo nesse momento. Mas é exatamente isso. Isso me irrita profundamente. Como é que se dá esse processo, por exemplo? Passar o pires, com o pires na mão, quer dizer o quê? Que você tem que se dispor a ir a que lugares e fazer o quê? Eu tenho que me vestir e pôr a roupa de pedir. Então, uma roupa geralmente muito careta, muito civilizadazinha, e que você tem que ir lá encontrar com um intermediário, porque você nunca vai encontrar com a pessoa que é o industrial, a pessoa que tem a grana, a pessoa que vai te ajudar. Não. Você vai ser esnobado por um intermediário. Esse intermediário vai ter um prazer tão grande em poder dizer não a você, que nem vai te levar, nem vai levar o teu projeto aonde deve chegar. Então, isso já é profundamente humilhante. O intermediário ganha em cima desse processo todo Ele também. ganha o patrão. Ele ganha do patrão, ganha a simpatia do patrão. Ganha mais nada e ganha o fato de dizer não a uma pessoa que seja culturalmente, intelectualmente superior a ele. Não é? Depois disso, você começa a ter todo esse processo de ver se você consegue, daí consegue os atores, consegue o teatro, mas tudo isso é um processo mais ou menos normal. O que eu acho que é anormal é você não ter esse consenso do processo municipal, federal, ou seja, estadual, em relação à cultura. Uma desassistência à cultura, é um absurdo é isso? Hoje em dia, exatamente. Existe esse tipo de problema aí ainda, não é? É inacreditável. São só pessoas que estão começando agora, como eu acho, que têm grandes talentos aí, jovens atores, autores, diretores, como pessoas também que já têm uma carreira, como eu, por exemplo, e que a dificuldade é igual. E agora talvez até mais do que antes. Raul, você está querendo montar o que agora? Eu me apaixonei por um autor chamado Mário Bortolotto. É um jovem autor. Paulista. De Londrina. Paranaense. É, paranaense. E ele já é conhecido. Ainda falta o glitter nele, que eu espero botar o glitter, o brilho e tal, né? E prestar esse serviço a ele. Ele tem um talento absolutamente extraordinário. Muita gente compara um pouco a Plínio Marcos, mas eu acho que ele tem sua linguagem própria. Mas o universo lembra muito. E são duas peças que eu vou fazer num espetáculo só. Uma peça dele que se chama Fica Frio, que é a história de dois irmãos. Um cara sai à cata do outro para fazer meio filho pródigo voltar a casa, né? E o outro que se chama Meia-Noite, um solo de sax na minha cabeça.
que eu vou fazer com um ator que eu adoro, que é o Mário César Camargo, e que talvez seja um pouco mais jovem que eu. E nós vamos começar com um bebê na maternidade e trazemos isso até os dias de hoje. Uma relação que começa na maternidade. Na maternidade. É interessante. Eu faço, evidentemente, o bebê rico e o bebê pobre. Por que, evidentemente? Porque você tem isso em você, essa é coisa isso? desagradável. E você chama de Mas desagradável? Eu me escondo bem. Eu me escondo muito bem. Aí que está o negócio legal. Todo Eu mundo me acha que eu sou isso, mas não sou Eu nada me lembro de disso. Raul puxando cadeira em restaurante, década de 70, chamando, vai vir aqui em mim. Não se parou com esse temperamento, essa coisa, não? Não, tá tudo aí, é só provocar. Aparece. Raul, você faz televisão. Você faz televisão porque gosta também, não é? É, claro. Não é só porque, como ator de teatro, você precisa daquela exposição. Você gosta do veículo. Não mistifico, não. Eu gosto também. Bom, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de qualquer coisa, até comercial eu adoro fazer. Mas eu fico pensando se essa reclamação que você fez da falta de conhecimento, até personalidade, vontade da atual geração de atores, não passa por uma certa facilidade, entre aspas, que a televisão deu. Teria isso? Acho que, de uma certa maneira, a televisão... Eu acho que a televisão tinha um compromisso, desde o momento em que o canal lhe foi dado. Não é? Esse compromisso, me parece, é fazer um povo melhor. Pouquíssimas vezes eu vi em programas abertos isso acontecer. Não é? Isso traz consequências tais como um jovem querer sair do seu anonimato, ser conhecido, e então lhe perturba profundamente o que é vocação, o que é talento, ou não tem nenhum dos dois, enfim. Então, isso provoca uma série de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o veículo, atrapalhando o caminho de pessoas que são artistas, que nasceram para isso. Estou dizendo, gente que vira famoso pela fama, pela exposição. Não, mais pela imagem. Então, né? pela Mas a imagem tem que ser exposição. usada, eu compreendo isso, porque é uma indústria. Você tem que mostrar gente bonita, gente maravilhosa e tal. Mas nunca dizer que é um artista. Um artista é muito mais do que isso, né? Eu acho, me parece. O que é ser um artista? Eu acho que é um objeto de utilidade pública. Eu acho que ele tem que provocar. Ele tem que ressuscitar pessoas adormecidas. Eu acho que tem que dar respostas a perguntas ou então fazerem formular perguntas que nunca fizeram, foi feita. Eu acho que tem que mexer. É impossível, inacreditável que uma pessoa entre num teatro e não seja modificado pelo ato do teatro. Eu acho inconcebível. Eu, graças a Deus, trabalhei com uma pessoa que você vai entrevistar daqui a pouco e que me fez ver justamente essa importância, o que é o teatro. Eu aprendi com ele. Aprendi com outras coisas com outros diretores, mas com ele, essencialmente, eu aprendi isso. A gente brincava muito até dizer que um ator era um ressuscitador de almas. Eu acho que é isso mesmo. Bonito! Um Eu ressuscitador de almas. A sua alma é ressuscitada? Aliás, você já se respondeu aquelas perguntinhas básicas na vida ou não? Quais? Quais são as suas? Eu acho que... Por que eu estou aqui? Para quê? Por quem? Sou útil ou não sou? Isso são perguntas que você faz, eu faço sempre. E, para mim, é angustiante. Eu fui ver ontem uma peça chamada Tilvânia e saí do teatro um pouco angustiado com isso tudo, porque as coisas que acontecem na sua vida são tão desagradáveis. Você se vê cercado, de repente, por tantas circunstâncias, por afeto, seja lá por quê, que, de repente, eu digo, ter é o maior problema. Ter qualquer coisa, ter alguém é um saco. Porque você cria tanto compromisso, tanta responsabilidade, que começa você a se desviar dos teus verdadeiros propósitos, dos teus objetivos. Então, essas são perguntas que eu faço sempre, diariamente, para mim. E muitas vezes me vejo um lado totalmente oposto daquilo que eu estou querendo, daí me consolo dizendo, mas o que seria do homem sem a sua contradição, não é verdade? Então, eu fico tudo bem. Ai, eu adoro esse homem. Eu sempre que posso roubo ele para algum jantar, alguma coisa, só para ouvir ele falar essas coisas todas. Visite o nosso site, acesse gnt.com.br ou, para quem estiver em Portugal, gnt.pt. Uma interrupção aqui
E, em seguida, logo depois do intervalo, nós voltamos com José Celso Martinez Correia. O Raul Cortez volta e compõe aqui no último bloco. Até já. O programa entrevista agora o ator e diretor de teatro José Celso Martinez Correia. Uma provocação antes de chamar a sua apresentação. O que você achou da entrevista do Raul Cortez? Magnífica, magnífica. Pois agora vamos conhecer José Celso melhor. São Paulo, oh, Brasil, oh, São Paulo, oh, Brasil. Eu nasci na cidade. Só duas coisas sem valor para as pessoas. E tem gente que ama, que não sabe que ama. Tem um obelisco e um minhocão e uma catedral gótica. A rua Augusta é feminina. No Baixo São Francisco, paragens pouco apetecidas. Você é nascido no interior de São Paulo, em Araraquara. E você é o mais paulistano, vamos dizer assim, de todos os nossos diretores. Que paixão é essa pela cidade? Uma paixão de transmutação dessa cidade. Outro dia saiu uma reportagem horrorosa na Folha de São Paulo. O repórter começou a falar comigo sobre o meu passado, de repente foi embora. Eu falei, não, senhor, não vou embora, eu não tenho nostalgia. Até acontecendo coisas muito importantes agora em São Paulo, nos 450 anos, que tem que ser considerados, que são importantes. Que seriam? Desde criança, eu venho para São Paulo com 1 ano de idade. Minha mãe trazia. Por quê? Porque meu avô morava exatamente em frente ao Teatro Oficina, na Travessa Brigadeiro Luiz Antônio, que chamava Rua Dona Ina que hoje chama Rua Dona Ina Barbosa. E ele vinha, meu avô tinha falido e tinha vindo para São Paulo, então minha mãe me trazia todo ano. E esse local, inclusive, onde meu avô morava, essa casa, uma casa muito bonitinha da Travessa Brigadeiro Luiz Antônio, e essa casa foi desapropriada para a construção do Minhocão, quando começa o muro de Berlim em cima do bairro, né? Quando o bairro, aquele bairro que era aquele bairro de mistura, aquele bairro de cultura, ele começou a ser violentado brutalmente pelo Minhocão, não é? O Minhocão separou o Bexiga, não é? E por coincidência, toda a minha vida foi acontecer naquele lugar. Foi uma coincidência ou foi uma escolha sua? Não, foi uma coincidência. Não, porque aquele era um espaço que... Não, foi uma coincidência, porque... E a coincidência é a seguinte, porque atualmente, naquele lugar onde mora meu avô, é um dos terrenos que são remanescentes da desapropriação do Minhocão e que não foram utilizados. Fica aqueles terrenos assim que sobram, onde o Paulo Mendes da Rocha fez um projeto maravilhoso de uma torre para ali fazer uma praça que prolonga a oficina ali para o Minhocão e tenta... dos males o pior, tenta ressignar o Minhocão, tenta transformar o Minhocão em alguma outra coisa, entende? Dando passagem para 2 torres e fazer uma praça cultural, que depois a oficina fica como um link, a oficininha fica como um link para abrir exatamente o meu sonho de dar para essa cidade, e nesses 450 anos eu quero que isso cresça muito, esse teatro de estádio, e no seu entorno, do Teatro Oficina tombado, né? Agora, fazer arte em São Paulo sempre foi diferente de fazer em qualquer outro lugar? Não, é que São Paulo é uma fatalidade. Como é uma cidade... Eu acho São Paulo, inclusive, uma cidade muito mal amada.
É uma cidade, é a cidade talvez a mais feia do Brasil, a mais desprezada. Todas as capitais de São Paulo, do Brasil, são muito bem cuidadas, todas, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Nordeste ao sul, tudo. São Paulo existe um lado assim de feitoria internacional, que é uma cidade assim muito mal amada. As pessoas todas abandonam São Paulo. São Paulo não tem carnaval, São Paulo não tem Natal, São Paulo não tem Réveillon, São Paulo não tem festas. São Paulo é uma cidade, enfim, embrutecida por isso, não é? E São Paulo é belíssima. Meu pai filmava São Paulo com câmera 16, com os morros, com os contornos todos. Por exemplo, o Teatro Oficina, ele ali até acentua no Teatro Oficina uma curva e fazia parte exatamente de um morro que começava no Anhangabaú e vai até Paulista. E ela tinha até um projeto muito lindo quando ela via a oficina ela chama Aquilina, né? Então ela tinha uma visão de águia. Você está falando da Lina Bobardi. Bobardi. Dela prolongar a rua da oficina, atravessar aquele beco que existe, ir pela Japurá e mergulhar no Anhangabaú, que ela tinha feito um projeto de esverdear o Anhangabaú inteiro. Venceu um projeto de esterilizar, de botar cimento no Anhangabaú inteiro e ter uma árvore onde no dia de sol as pessoas ficam ali sepinhando, entendeu? Então, a minha paixão por São Paulo, quer dizer, realmente talvez eu viveria melhor como qualidade de vida em outros lugares. Mas eu gosto de São Paulo e gosto do Bexiga porque eu acho que eu tenho o Teatro Oficina, por uma série de coincidências, foi uma coincidência ter alugado um teatrinho chamado Novos Comediantes, teatrinho espírita, que era caveira de burro, que ninguém queria saber dele, e de repente ter se apaixonado por aquele lugar, ter alugado aquele lugar e ter acontecido a história da oficina naquele lugar. A história da sua vida é a oficina, exatamente, não é, passou a ser, Celso? claro. Passou a ser. Continua, é hoje. Continua e continuará, mas a oficina, são 3 oficinas. Teve a primeira oficina, que foi construído quando nós ocupamos o teatro e não tinha mais, tem o segundo, que foi o Flávio Império que fez, e o terceiro, que é esse da Lina Bardi, do Edson Elito, e nós estamos indo para o quarto. Que é exatamente isso que traz os sertões. Que os sertões nós estamos trabalhando com as crianças todas do Bexiga, num projeto chamado Bexigão, e estamos trabalhando com muita gente do povo mesmo, não são mais os pequenos burgueses. Aliás, você está aqui de Antônio Conselheiro, não é? Eu estou de Antônio Conselheiro, exatamente, Estou com essa barba. E montar os sertões foi de uma ousadia, de uma coragem, e o que foi isso? É uma necessidade, é uma coisa que desde criança meu pai me deu um livro muito bonito, Azul dos Sertões, e é um livro assim indecifrável para mim, mas que eu tocava no livro e dizia, passava a terra, o homem à luta, e dizia para todo mundo, já li. Como todo mundo fala, já li no colégio, lá. Mas aí eu fui lendo esse livro, imagina que foi na Grécia, na ilha de Quitira, na ilha de Vênus, que eu comecei a entender a terra, porque lá era muito fértil a ilha de Afrodite, não é? E aquela ilha depois teve um vulcão que jogou as lavas em cima, então você vê perfeitamente a zona fértil e a lava, né? E eu comecei a entender a universalidade do livro, e o livro foi me apaixonando, e de repente, quando eu retorno ao Brasil, eu retorno para fazer os sertões. Abrigo dos que não entram nos moldes das colonizações. Abrigo dos que não entram nos moldes das colonizações. Eu quero saber se você foi um homem, ou é um homem de muitas crises, porque eu sempre encontro você em grandes trabalhos. Eu adoro as crises, porque eu tenho um orgulho na minha vida. Eu superei o drama. Eu detesto o drama, não admito o drama. Eu estou na tragédia, assim. Eu estou na tragédia, na comédia e na orgia. Tanto que nós criamos essa palavra, tragicomédia e orgia, que é o teatro. Quer dizer, eu não sou teatro de dá ou desce, vai, não vai, casa, não casa, sai, não sai. Não, foda-se isso. Isso não tem importância nenhuma para a vida. O que tem importância para a vida é você assumir o aspecto trágico e alegre da vida e você tem que criar. Tem que criar. E Sertões é uma obra que tem tamanha poesia que nós conseguimos reunir 90 pessoas. Se eu for contar todo o elenco, direção de arte, técnicos, todo mundo que está envolvido, são 90 pessoas.
Em cena tem 64 Uma pessoas. vez... E elas estão juntas por causa desse delírio, porque é uma fase maluca, porque é uma fase de uma criatividade tão grande para todo mundo. Porque é uma obra social, a obra não tem o draminha, não tem a novelinha do século XIX, não tem a historinha pessoal, tem a história do povo acordado, né? E acordando. Então, isso numa situação assim de imposição de terrorismo econômico, de censura econômica absoluta. As pessoas não têm dinheiro, às vezes, para se transportar até o teatro, não têm dinheiro para comer até o teatro. E eu, na ilusão de que, montando essa obra, que realmente, em qualquer lugar do mundo, Os Sertões é a primeira grande interpretação do Brasil, que haveria um investimento maciço, porque isso interessa demais a educação e a cultura do Brasil. Isso é uma coisa que devia ser, inclusive, patrocinada oficialmente mesmo, né? Por que é que as pessoas não alcançam e ainda, quer dizer, ainda não alcançam, que é um grande investimento, associar o nome ao teatro, por exemplo? Porque o teatro é uma coisa ao vivo, como a dança também, e quando ela é forte, ele provoca. Tem um teatro que não provoca nada, que não é acontecimento, que ele acontece, mas ele fica ali com a terceira idade, fica um monstruário, ele não vitrine, ele não acontece socialmente. Mas o teatro que toca nos tabus, e a função do teatro é cantar os bodes, não é cortar os bodes, tragédia quer dizer canto do bode. Então nós temos que cantar os bodes. É lindo cantar os bodes. Tem que transformar o tabu em totem, né? A todo instante a função do teatro é dar esse poder para o ser humano. Principalmente num país colonizado como o Brasil, em que você é gerido por alguma coisa que vem, por uma ideia única de homem, que vem juntamente com essa cultura de empréstimo, que é uma cultura de empréstimo também, de dinheiro, essa coisa de cultura que você vive de empréstimo, vive pagando empréstimo, isso determina nas cabeças dos políticos de esquerda, de centro, de direita, nos homens de marketing, na sociedade dominante brasileira, um neocolonialismo absurdo, absurdo, quer dizer, realmente há uma insensibilidade total para a importância da cultura. Para a educação se entende, mas é possível você educar um país como se fosse um rebanho. Todo mundo é educado, todo mundo é direitinho, todo mundo sabe ler e escrever, mas se não tem cultura, não tem senso crítico, não tem consciência do seu próprio poder, não tem consciência do seu próprio gozo, não tem esse sentido do sonho, do seu próprio sonho, não adianta nada. A cultura é a coisa... Inclusive, o Brasil tem uma cultura libertária, riquíssima, tanto na música, na literatura, no cinema, no teatro. O teatro brasileiro... A oficina está explodindo, a oficina precisa do teatro de estádio. Nós estamos prontos a fazer o teatro como ele era na Grécia, como ele era no período shakespeariano. Nós temos essa potência. E o público brasileiro, esse público de jovens que vai para lá e as pessoas que vão assistir, está tudo pronto para isso acontecer. É por isso que eu sonho em dar, nesses 450 anos, esse teatro de estádio no entorno da oficina, coberto por uma oca retrátil, onde você vai reunir exatamente a cultura índia, onde você vai reunir o futebol, onde vai ser o carnaval, o terreiro, esse lugar, porque o Brasil tem esse luxo, tem uma cultura luxuosa. E a cultura brasileira, ela tem um conteúdo político maravilhoso, que é uma cultura de antagonismo à cultura puritana, a cultura do bem e do mal, do mocinho, do bandido, de uma ideia única de homem. A cultura brasileira é libertária, é sexual, é engraçada, é rica, e é uma potência econômica você ter isso. E isso, pelo colonialismo, isso não é visto. Ô Zé, você já respondeu as perguntas básicas? As que você tinha para fazer para si mesmo, lá para trás? Já respondeu a elas? E quais foram? Nem me lembro mais. Eu estou interessado agora na criação. Eu acho que qualquer pessoa no mundo... Eu acho que ela tem que abandonar o drama e aceitar que a vida é trágica mesmo. E por ela ser trágica, a vida é maravilhosa. Então, não há tempo a perder de você ficar novelando, por exemplo. Eu detesto novela porque eu não suporto o drama do século XIX. Quantas horas por dia você trabalha, Zé? Estou trabalhando demais. Quantas horas? Eu trabalho 25 horas por dia, na realidade. O artista trabalha todo instante, quando ele faz amor, quando ele dorme, quando ele acorda, quando ele sonha. É muito trabalho.
Tanto que nós vamos tirar o mês de férias e o ano que vem vamos fazer a luta. E nós temos muitas viagens também para o exterior, porque os Sertões está despertando muito interesse. Nós temos convite da Alemanha, da Bélgica, da França, em vários lugares, porque é um interesse muito grande. É realmente um trabalho que interessa muito aos brasileiros, mas também é um trabalho de exportação. Só que é uma carga de 64 pessoas, né? É enorme. No Rio de Janeiro, nós nem conseguimos ir até o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro nos deu um calote. O Festival do Rio de Janeiro, a 400 quilômetros, não conseguiu levar. O que, para mim, testemunha uma situação de cultura que nós temos que entrar num movimento muito forte, porque senão o país vai virar um rebanho insuportável. Um rebanho muito bem educado. Gilberto Gil, por exemplo, diz, na entrevista dele, com muita delicadeza, que os outros ministros dizem a ele que jamais a cultura teria a capacidade de gerir 1% do orçamento. Quer dizer, existe uma ignorância tão grande que, inclusive, o grande valor, aliás, acho que da economia no ano de 2003 para diante, sei lá, é a cultura. E as pessoas querem isso, precisam disso, o mundo precisa disso. Agora você vive essa cultura de vomitar, de você ligar a televisão e você só vê financeiros e aposta e bolsa e conta corrente e não sei o quê. Quem não tem nada, quem está fora disso, se sente revoltado, humilhado. Eu não suporto mais jornal. Não dá para ouvir nem jornal mais, porque só se trata de dinheiro, mais nada. Zé, deixa eu fazer um intervalo. No programa de hoje, nós temos a entrevista de José Celso Martinez Correia, diretor e ator do Teatro Oficina, Usina Ozona, e do também ator Raul Cortez, que volta a seguir. Intervalinho. A entrevista de hoje é com, imagine, a realeza do teatro brasileiro, particularmente partindo de São Paulo, José Celso Martinez Correia e Raul Cortez. E faz parte de uma homenagem nossa do programa aos 450 anos de São Paulo. De cara, vou pedir para vocês posarem para mim a foto, que eu vou mandar pelo Oi para o site do GNT, gnt.com.br, ou para quem estiver em Portugal, gnt.pt, onde vocês podem capturar. Vamos lá? Pose. Olimambó, olimbá, olimambó, olimbá. Ficou ótimo. Veja lá. Bom pra vocês? Puta que diferença, que absurdo. Vamos chamar o arquivo do programa. Eu vou lembrar uma entrevista que eu fiz com a atriz Nair Belo em 3 de dezembro de 1996. A pergunta que eu fiz para ela na época foi: qual o futuro da mulher na opinião dela? Vejam o que ela me respondeu, eu vou perguntar a mesma coisa para vocês. Futuro da mulher na sociedade e o seu também? Eu acho que eu não... O que todas querem, eu acho, é casar e ter filho, ser mãe. Então, acho que o futuro delas, eu acho que é esse. Não tem. Porque elas aguentam esse negócio de ser liberal, tal, independente, até uns 30. Daí, de repente, começa a dar uma vontade de ser mãe. Um ciricutico, você diria, não? Dá. É uma vontade de ser mãe, de se realizar, porque acho que a mulher só se realiza sendo mãe. Muito bem, eu queria saber se vocês concordam com ela. E quais as referências femininas que vocês têm na vida? Você é cercado de mulheres, né? Você só teve filha mulher, neta mulher, não é isso? Uma sorte, né? Eu tenho, sim. Tenho 2 filhas, 2 netas. E quando eu crio cachorros, eu tenho sempre mais cachorros. É mesmo? Uma coisa fantástica. É muito, mas eu gosto muito de mulher, me dou muito bem com elas. Eu acho justamente isso que eu acho que a mulher tem que se libertar. A mulher não nasceu só para casar,
ter filhos, absolutamente. Eu acho que ela tem um caminho longo aí para ser feito. O mundo feito pelos homens está muito ruim, é muito maçante, muito careta, é muito materialista, é muito mal dirigido. Eu acho que a mulher dá um toque feminino e pode dar esse toque numa administração de maneira muito mais saudável, eu acho. Você concorda, Zé? Eu não concordo com a Anaí Belo, não. Eu acho que a mulher não foi feita para parir. Ela pode parir, né? E eu acho que hoje já é o futuro. As mulheres estão vivendo o gozo pleno delas. As mulheres até, elas estão muito mais atrevidas que os homens atualmente, né? Muito mais. Os homens são muito mais encolhidos. As mulheres estão avançando, quer dizer. É óbvio que deve ter o prazer da maternidade, mas acho que eu, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não sinto necessidade nenhuma de ser pai também. Eu não sinto. E tem muitas mulheres também que não sentem Mas você necessidade meio nenhuma. que paternaliza a sua turma lá, a sua tropa. Você não fez sempre isso um Não, pouco? eu sempre fui um péssimo pai como diretor. Eu sou incestuoso. Isso é verdade. Eu gosto de transar com os atores que têm Isso também é verdade, é isso? Super, é uma verdade essencial do teatro. Na verdade, está dizendo para ele do teatro arcaico, do teatro japonês. Sempre o diretor tem o mais jovem, que é o Kogata, que o inspira, que ele aprende coisas e para quem ele ensina coisas. Não existe um mito muito grande no Brasil, um preconceito muito grande dos diretores homens com os amores que eles têm. Cai um estigma da pessoa que vive comigo, por exemplo. O Marcelo Drummond, por exemplo, é uma prova disso. Nós vivemos juntos muito tempo, nós continuamos vivendo juntos, quer dizer, atualmente cada qual tem seus amores, ele está apaixonado, ele está muito feliz e está ótimo. E até a justiça vai ser feita quando saírem os DVDs que nós gravamos com o Tadeu Django, com muitas câmeras, com todas as condições, que nós tivemos um patrocínio excepcional da Petrobras. E nesses DVDs o Marcelo é estrela, o Marcelo faz Dionísio, o Marcelo faz Boca de Ouro, o Marcelo faz Hamlet deslumbrante. E foi difícil as pessoas aceitarem. Começou conosco até. Nós fizemos juntos as boas. E era todo mundo dizer, uma audácia, aquele menino contracenando com Raul Isacelsio. E era uma audácia mesmo, porque ele é audacioso. E ele trouxe para o teatro toda uma coisa casusa, toda uma coisa reverente. E havia um preconceito enorme contra isso. Enorme, mas no dia que nós comemoramos o nosso conhecimento, no dia 25 de outubro, no público, a gente reproduziu a cena da nossa pegação na rua, assim. Comemorou essa cena e dedicou esse dia exatamente para a liberação total desse tabu, não é? Da paixão pelos homens. E a paixão pelos homens é a mesma paixão pelas mulheres, e a gente se apaixona por todo mundo quando acontece isso. É impossível você fazer uma obra de arte se você não está apaixonado. Maravilha. É impossível fazer Faz parte da teatro se você não está apaixonado. Você concorda? Completamente, lógico. O que seria do mundo se não existisse teatro? Você perguntar isso para mim, para um ator, É. é uma coisa absurda. Eu acho que, para mim, não existe. Porque você disse assim que... Como é que você definiu o trabalho do artista, ser artista? Quase um objeto de utilidade pública. Então, Um ressuscitador de almas, inclusive eu falei. Então, eu acho muito difícil. Você tem que ter um lugar onde os problemas são colocados, onde as emoções são faladas, discutidas. É impossível, é um lugar que você tem que se rever. O homem tem que se rever. O melhor lugar, isso é um palco, é um teatro. Uma caixa lúdica inacreditável, pequena às vezes, e que você cria universos assim, absolutamente maravilhosos. O que seria do mundo sem uma ilusão, sem o lúdico? Seria terrível, eu acho. Não, o mundo está péssimo por causa disso. Porque, por exemplo, no período, na ascensão, no período da Grécia, tinha aquele teatro fortíssimo. No período elizabetano, tem teatro fortíssimo. No período dos anos 60, o Brasil teve um teatro fortíssimo. Agora, o Brasil pode ter um teatro fortíssimo. Tem um teatro fortíssimo. Eu acho a Oficina um teatro fortíssimo. E não é que é a Oficina, é que é um teatro que está ligado, por exemplo, aos movimentos sociais, ao sem terra, ao sem teto. Tem muitas crianças, filhas de sem teto, ali trabalhando conosco. E o teatro é um lugar, eu acho que é um lugar de poder, de potência. O ser humano recebe essa ideia de que ele é biodiverso, que ele não está dominado por uma ideia única de homem, né?
É que o homem é muito mais complicado. Vocês acham que o Bush já fez ou viu teatro na vida ou não? Não. Ah, deve ter feito, sim, aqueles teatrinhos americanos, aqueles musicais que fazem nas escolas, chorus line, aquela coisa tudo direitinho no lugar, deve ter feito, sim. Aliás, ele faz um teatro, ele faz do jeito que ele fala. Canastrão, né? Ele faz, né, mas ele tem aquela cara assim, ele... Porque hoje em dia também quem está no poder Bom, é espetáculo. Sempre né? claro. Né? Eu vou ter que parar, o que é uma pena. Foi um prazer tão grande, para mim um presente, na época de aniversário da cidade, ter 2 gênios maravilhosos 3, teatrais porque você é como uma vocês. atriz extraordinária Claro, não também. foi só isso. E é o seguinte... Não, para mim. Não, nós temos que fazer uma coisa pelo teatro, Marília. Nós Vamos temos lá. que fazer, Faz não. uma corrente, Esse desprezo, esse autodesprezo pelo teatro tem que terminar, porque como os atores todos foram para a televisão, então não tem mais nem aquela batalha mínima corporativa que qualquer corporação tem. Eu sou contra o corporativismo, mas a corporação existe, a gente deve lutar por aquilo que a gente faz, entendeu? Eu estou aqui disponível. Eu acho que a gente está tendo uma baixa estima no teatro. É a baixa estima que se tem pelo teatro, é a baixa estima que o ser humano tem por si mesmo. Isso, exatamente. É o desprezo que ele tem por si mesmo. O teatro é o lugar do luxo do poder humano. Nós temos que lutar, porque, olha, tem toda essa caretice aí no poder, inclusive, infelizmente, a prefeita, por exemplo, Marta Suplicy, que toma partido da construção, do genocídio do Bela Vista, da construção da Broadway brasileira, e contra o Teatro Oficina. Eu espero que ela mude de ideia. Espero que ela mude de ideia. Eu também. Vamos lá. Olha aqui. Viva o teatro! Agora, para terminar a sua frase, ou a sua palavra, ou o seu ditado, ou o pensamento de preferência, no dia, pelo menos. O essencial é conservar o bom humor. A sua. Quero o perfume das flores, razões multicores. Nesta festa colossal, eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro, sambando nesse carnaval Muito com a bom. minha arte. Beijo. Que é Beijo. igualdade. Homenagem a São Paulo e seu aniversário. As 2 danço símbolos com paulistanos bravura. nas artes. O diretor e ator José Celso Martínez Correia e Raul Cortez. Tchau, até a próxima. A magia permanente. São Paulo, oh, Brasil, oh, São Paulo, oh, Brasil. Eu nasci na cidade, no pôr do sol na represa, e tem gente que ama, que ama, que ama e não sabe que ama. Tem um obelisco e um minhocão e uma catedral gótica. A rua Augusta é feminina e o homem é de gravata. A barra é pesada, resumo do mundo, neurose do rush. Oh, São Paulo.